os nossos medos. De que é que nós temos medo? Sim? Nós temos medo de, sobretudo, de quatro grandes coisas. Cinco grandes coisas. Medo de fracassar. O medo de fracassar é um medo secundário. Sim? Tu tens medo é do que é que significa se fracassar. O que é que significa para ti se fracassares? O medo de fracasso é um medo muito estranho. Porquê? Porque pelo facto de tu sentires que tens medo de fracassar, já estás a fracassar. Sim? Porque quando a gente pensa no sucesso, a gente pensa no sucesso que é tipo, entra numa porta mágica e há assim tipo um corredor com um tapete vermelho, não é? E que está tudo, e tudo nos começa a correr bem e nós ficamos bem sucedidos. Sim? Mas não, isso não acontece, isso não existe, está bem? Não existe esse processo mágico, não existe essa coisa de magia. Não há nenhum sucesso que não se construa à conta da superação de fracassos. Então, o medo do fracasso já é uma autocondenação ao fracasso. Quem tem medo de fracassar já fracassou. Sim? Mas basicamente o medo do fracasso ele esconde outra coisa. Ele esconde o medo da rejeição, escolhe o medo do abandono, esconde o medo da humilhação, sim? Que são três das feridas emocionais: abandono, humilhação, rejeição, traição e injustiça. Basicamente são estes cinco grandes medos que o ser humano tem. Sim? Então, porquê? Porque em algum momento nós já sentimos isso no nosso passado. Sim? Então, por isso é que importa, no domínio do coaching, vermos, pensarmos nas feridas emocionais do nosso passado, reconciliarmos-nos com elas, e isto faz-se através de processos de ressignificação, tá bem? Temos que mudar as historinhas que nós contamos em relação a nós próprios. Sim? Para podermos, lá está, desinfetar a nossa vida, desinfetar o nosso armário daquilo que não interessa e poder começar a construir um futuro novo. Sim? Sem medo. Porque basicamente aquilo que nós temos medo é que o futuro se repita. Aliás, que no futuro o passado se repita. É voltarmos a ter as mesmas coisas desagradáveis que algum dia tivemos e maiores, ou seja, que se repitam com mais intensidade. Sim, é disso que nós temos medo. Mas na verdade, se tu reparares, hoje, como alguém disse, acho que esta frase é genial, hoje é o amanhã de que tivemos medo ontem. Hoje é o amanhã de que tivemos medo ontem. E afinal está tudo bem, não é? Nós estamos vivos, está tudo bem. Tipo, estamos a safar. Sim. Então não faz sentido nós termos medo, sim? Em termos racionais. Em termos emocionais, o medo é altamente castrador, sim? Porque sequestra a nossa vida. Sequestra a nossa capacidade de pensar, literalmente. Sequestra as nossas capacidades cognitivas. Depois cria uma série de distorções, nós começamos a ver as coisas todas distorcidas, está bem? Então vá, 3 Fs. 3 coisas que acontecem quando nós temos medo. São os 3 Fs em inglês. Fight, flight and freeze. Sim, fight, flight and freeze. Ou seja, quando chega o medo, quando nós sentimos o medo e quando nós não sabemos responder ao medo e tranquilizá-lo e dizer não, isto não é perigoso, eu confio em mim para. Lá está atrás a autoconfiança, viste? Então, eu confio em mim para fazer face a esta situação, calma, vai correr tudo bem. Quando eu não sou capaz de fazer isso, só há 3 coisas possíveis, 3 reações possíveis. E essas 3 reações possíveis são fight, flight and freeze, que é lutar, não é? E então tornamos-nos explosivos, dizemos disparates, etc. Por medo, está bem? As reações explosivas, normalmente, ou implosivas, normalmente são medo ou raiva. São as únicas energias, as únicas emoções capazes de desplotar essas coisas meias descontroladas. O medo também causa muitas vezes o congelamento, ou seja, a paralisação. Sim? Nós ficamos tão presos na dúvida, que muitas vezes é chamada paralisação por excesso de análise. Não é? Nós simplesmente não somos capazes de fazer nada. Sim? Ficamos congelados. Ou então fugimos.
Fight, flight and freeze, sim? Então, todos nós sabemos que isto é automático e é mecânico. Como é que nós fazemos para lidar com o medo? Temos que ganhar recursos internos para, ok, identificar que aquilo é medo, tudo bem, e depois segurarmos aqueles processos emocionais que são automáticos. Está bem? Os processos emocionais são automáticos. Se o teu inconsciente tiver a percepção de que está em perigo, ele vai-te querer pôr em fuga, vai-te armar para a luta ou vai-te congelar. Sim, é automático, não há nada que possas fazer em relação a isso. A não ser, sim, ressignificar e perceber, não, eu não estou em perigo. Não, eu tenho recursos para fazer face a esta situação. Não, eu vou conseguir superar. Eu confio. Sim? Então, eu confio em mim próprio, eu confio que eu tenho recursos para fazer face a isto, sim? E lá está, mais uma vez, não é automático, não há nada, até podem te dizer que vais tomar isto, fazes esta meditação e vences o medo, tomas este comprimido e vences o medo, fazes esta mesinha e vences o medo. Eu sinceramente acho que isso é tudo treta, está bem? É mais uma questão de treino. Sim, e treinar faz-se desta forma, não é? Quando eu entrei no CrossFit, o sujeito pôs-me lá uns pesos de 50 quilos, não é? E eu, não consigo, não é? Ok, agora já pega em 80, não é? Estás a ver? Ou seja, comecei por pegar em 10, depois em 15, depois em 20, depois em 30, depois em 40, depois 50 e agora chega aos 80, sim? Mas no primeiro dia, depois 40, eu borrei-me todo, sim? Então, é tudo a mesma coisa, tá bem? O princípio é sempre o mesmo, baby steps. É preciso termos consciencialização, ver as coisas tal como elas são, porque quando nós estamos sob a influência do medo, nós não temos capacidade de ver as coisas como elas são. Acontece um mecanismo que é o chamado sequestro da amígdala. O nosso cérebro tem 3 camadas. Uma camada mais nuclear, sim, que é o que chamamos o cérebro reptiliano. Sim? Depois tem uma outra camada, que é o chamado sistema límbico. E depois tem uma terceira camada, que é o chamado córtex. Sim? O córtex é que tem 2 hemisférios. O resto não, o resto é só um. Sim? É só uma parte única. Então, o que é que acontece? O nosso inconsciente, o nosso ego, se quiseres, vive no nosso sistema reptiliano. Aí só há emoção, está bem? Só há reação. Sim? Só há reação àquilo que é a circunstância. Imagina, quando tu pões a mão numa panela de água a ferver, tu não tens que estar a pensar, ora bem, se calhar eu vou-me queimar, portanto, ponderando aqui os prós e contras, se calhar é melhor é tirar a mão. Isso não acontece, não é? Tu tiras logo imediatamente. Porquê? Porque o cérebro reptiliano tem prioridade. Sim? É a parte do cérebro que é responsável pelos impulsos de defesa, pela reação imediata a determinadas circunstâncias. Sim? Então, o que é que acontece? Esta reação imediata a estas circunstâncias vai-te bloquear os outros recursos. Porquê? Porque quando tu estás com medo, o que esta parte do cérebro faz, e há uma parte lá que é a amígdala, que está entre o cérebro reptiliano e o sistema límbico tem a ver com as emoções sociais, lá está, com o amor, com a questão dos relacionamentos, etc. Tá bem? É outra camada que ainda está também abaixo da parte racional. Mas esta parte, sim, quando ela é ativada pelo instinto de defesa, ela bloqueia recursos a todo o corpo. Sim, a tua digestão para, há uma série de órgãos no teu corpo que param para transmitir mais energia e mais recursos a outros órgãos que tu ficas, que o sistema percebe que tu vais precisar, sim? Então, basicamente, numa situação de medo, congelar, fugir ou lutar, sim? Então, o nosso inconsciente vai preparar o nosso corpo para fugir ou para lutar. Por isso é que tu ficas, quando estás com medo, ficas com as pernas enrijecidas, porque basicamente os músculos preparam-se para tu depois ao fresco. Começas a respirar mais rápido, não é? Que é para oxidar mais o teu corpo, não é? Para te dar mais oxigênio. O teu batimento cardíaco começa também a acelerar, que é para te dar mais recursos. Entretanto, há outros órgãos, o estômago, processos digestivos são desligados e o córtex também é desligado.
Ou seja, a parte onde se desenvolve o raciocínio e o pensamento também é desligado. Sim, é este mecanismo que foi descoberto já há alguns anos, contribuiu muito para esta descoberta um senhor português que é o professor António Damasio. Há um livro que eu recomendo dele, eu tenho outro também muito interessante, mas há um que eu recomendo particularmente, que é o erro de Descartes. Sim, ele trabalha nos Estados Unidos, ele é neurocientista, trabalha nos Estados Unidos, é investigador nesta área, então ele e pronto, e uma série de outras pessoas descobriram este processo que chamaram o sequestro da amígdala, ou seja, quando a amígdala é ativada para mobilizar os nossos sistemas de defesa, ele desliga literalmente partes cognitivas. Então a nossa percepção, a nossa capacidade de pensar deixa de funcionar, ou pelo menos deixa de funcionar tão bem. Está a fazer sentido para ti? Portanto, como é que nós podemos fazer? Podemos treinar diferentes percepções para determinados problemas, porque o medo é uma emoção e as emoções são automáticas. O medo é uma emoção que nasce automaticamente perante uma percepção subjetiva ou objetiva de perigo. Ou seja, se tu tiveres uma percepção de perigo, se tu achares que estás em perigo, se tu achares que estás que corres algum risco, sim, o medo é ativado, sim. E atenção, que a emoção medo tem picos muito rápidos, está bem? Ou seja, basicamente ela dura até alguns dias no máximo, sim? Então, de alguns minutos até alguns dias. O medo é uma emoção que dura de alguns minutos a alguns dias. Mas ele tem um mecanismo, ou seja, há um mecanismo do medo se transformar naquilo que chama-se de uma emoção de fundo, ou seja, ele torna-se uma emoção de longo prazo. Sim, é uma emoção que se confunde com a pessoa. E o medo, quando se torna uma emoção de fundo, chama-se ansiedade. Sim? Então, a ansiedade é uma emoção de fundo, o medo é uma emoção primária. Percebes a diferença? Sim? Ou seja, o medo vem e vai. É normal termos medo. Sim? O que não é muito normal é essa emoção ser muito prolongada no tempo. E quando há essa ansiedade, então nós temos que desenvolver mecanismos de autoconfiança para ver aquela situação que nos assusta de uma forma diferente. Sim? Eu não sei se todas as pessoas se identificam com isto que eu estou a dizer. É um tema que é importante e eu gosto sempre de incluir, porque em algum momento nós acabamos por precisar de saber disto, está bem?